Nessa meditação deste mês, vamos refletir sobre o significado de ser sal da terra e luz do mundo. Primeira coisa que devemos ter consciência é que isso está presente no nosso batismo. Quando batizamos, o padre realiza esse rito de entrega da luz com a ajuda dos padrinhos e do sal com a ajuda da mãe. E o significado da entrega do sal e da luz tem tudo a ver com a nossa missão em Cristo. Com a entrega da luz, nós recebemos a luz de Cristo, que nos ilumina, e ao mesmo tempo, como a luz de Cristo é como o sol, e nós participamos dessa força da luz de Cristo, e nós refletimos a luz de Cristo no mundo. E ao mesmo tempo, a luz representa a nossa fé, que exige muito cuidado, delicadeza. Por isso, então, que exatamente os padrinhos é que ajudam os pais a entregar a luz de Cristo. Então, a luz vem exatamente como esse sinal de Cristo em nossa vida, de nossa fé, e o nosso compromisso de refletir ser luz no mundo. O sal tem duplo sentido. Primeiro, de dar sabor. E, de fato, essa é a grandeza do sal, a delicadeza do sal. Ele é discreto, no jeito certo, ele realça aquilo que é próprio dos alimentos, né? Ele não pode aparecer, porque se ele aparece, ele estraga tudo, né? Se ausenta, também não fica bom. Então, por isso que o sal, ele entra como elemento que dá identidade melhor aos alimentos, mas de uma forma discreta. Por isso, então, também em Cristo entendemos isso que deve ser a nossa presença no mundo. Ou seja, nós somos sal. Sal no sentido que nos misturamos às realidades terrenas e conseguimos transformar com discrição, mas também com o tempero certo, com o jeito certo, as realidades. E é preciso que a gente tenha sabor, senão, como diz o próprio Evangelho, se o sal perde o sabor, com que salgaremos? Fica tudo insosso. E a gente chega a dizer isso das pessoas. Há pessoas insossas. A gente fala assim, não, que pessoa sem tempero, insossa, né? Não tem graça, né? Então é preciso que então nós sejamos como Cristo, sal da terra. E o outro caminho do sal é que é usado para conservar os alimentos. Então, até hoje, até suquinho de criança tem sódio. Então, os alimentos têm a presença do sal. E o sal, então, garante que os alimentos durem mais. Então, também queremos dizer, conservar-se em Cristo. Então, esse é o sentido de nós recebermos o sal, ou seja, nos conservarmos em Cristo e sermos sal para transformarmos as realidades do mundo. Então, assim, nós entendemos que, no fundo, ser sal da terra e luz do mundo é um caminho de santidade e de atuação no mundo. Recebo a luz, recebo o sal, ilumino o mundo e também transformo as realidades, dando a elas cada sentido à sua realidade. É interessante isso, né? Nós, os cristãos, não é que a gente quer formatar as pessoas no nosso jeito, mas fazer com que elas encontrem o sentido da vida e cresçam no sentido daquilo que o Senhor as chamou. Então, por isso que nós temos também esse compromisso de sermos sal. Para isso, então, nos ajuda a pensar nas bem-aventuranças. Já há alguns dias nós ouvimos as bem-aventuranças do Evangelho de Lucas, mas hoje vamos tomar de Mateus, que aliás é o Sermão da Montanha, começa ali no capítulo 5 e se estende nos próximos capítulos, os capítulos adiante, né? E aqui então, o que Jesus está fazendo nas bem-aventuranças? Ele mostra para nós a imagem do verdadeiro discípulo. O que é ser discípulo de Cristo? É ser feliz. E para ser feliz, aí Jesus então nos apresenta as bem-aventuranças. E nelas há sempre paradoxos. É muito estranho a gente ser chamado a sermos felizes e ao mesmo tempo chorarmos. A sermos felizes e termos fome. A sermos felizes e abraçarmos as perseguições. Mas isso é próprio de Deus. É nos paradoxos é que a gente amadurece. Aliás, as orações,
próprias do Espírito Santo na sequência, né? Dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecei. É isso, o Espírito Santo está sempre em contraste com as realidades e nos coloca em dinamismo. Então, todas as vezes, isso é interessante porque não se enrijecer, porque eu posso dizer, não, você só desse jeito. Não se enrijecer é entrar na dinâmica do Espírito Santo e na criatividade do Espírito Santo. Então, nos tornamos verdadeiramente maduros quando a gente percebe que deixamos que o Espírito Santo nos guie. E aí no escuro, o frio aquecer, dobrai o que é duro. E aí então esses paradoxos é para dizer, não se acomode, porque quando você se acomoda, não está compreendendo a criatividade do Espírito Santo. Aqui então, as bem-aventuranças tornam o caminho seguro para a nossa santidade. Há um preâmbulo no início das bem-aventuranças, né? Jesus vendo as multidões. E lá no final, já depois que seguiu as bem-aventuranças e Jesus continuou falando, diz assim: Jesus encheu de si compaixão por elas, porque eram como ovelhas cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Mateus 9:36. É como se formasse uma grande moldura. Vendo Jesus a multidões, começa Jesus ensinando no Mateus 5. Quando chega lá em Mateus 9, Jesus, vendo as multidões, teve compaixão delas porque eram como ovelhas cansadas e abatidas. Essa é a grande moldura. Jesus olha, percebe e tem uma inspiração, e nos ensina a ter inspiração para aproximarmos das pessoas e dizer a elas palavras que possam levá-las ao Senhor. Jesus, quando assenta, ele toma o lugar de mestre. Isso é interessante. Há um caso que aconteceu quando uma pessoa vai se tornar santa, né? O que que acontece? Tem que se mandar para o Vaticano para fazer a aprovação do santinho. Então aí tem um professor meu, e não sei se ainda continua dando aula, mas ele era um dos responsáveis em avaliar isso. Ele pegava e dizia, olha, isso está bom, não está bom, isso aqui tem que ser corrigido. Uma das coisas que ele chamava a atenção, porque ou algumas vezes os santos são apresentados como ícones da Igreja Oriental, muito dourado no fundo, o santo assim no meio. Aí ele diz, isso aqui não é católico ocidental, porque a nossa perspectiva de santidade é do santo presente no mundo. Então por isso que nossos santinhos, normalmente o santo não está colocado no céu, no lugar dourado, mas está presente aqui no meio de nós. Tanto é, veja o São Vicente de Paulo, né? A imagem dele é uma porção de criança do lado. Há algumas imagens de Santo Antônio em que as pessoas vão receber o pão nas mãos dele, né? Para dizer, a santidade se constrói nessa realidade. Não há contradição, ou melhor, não é ruim que se represente como ícones, mas são tradições diferentes. Então nós salientamos a humanidade da pessoa e dizer, e foi com essa humanidade que ela chegou ao céu. Enquanto que os orientais representam, assim, ó, está lá no céu. Mas uma das coisas que aconteceu recentemente foi com a Inhaxica, né? Quando foi representar a Inhaxica, ela está sempre assentada e apoiada com o seu guarda-chuva, né? Mas só quem se assenta na igreja é Cristo e os doutores da igreja, né? Então, os santos assentados são os mestres, são os doutores. Por isso, então, eles são representados assentados, né? E representaram a Chica, porque ela era assim, costumeiramente assentada, e assentaram, né? Aí a Santa Sé, não, ela não é doutora da igreja, vamos colocá-la de pé. Aí corrigiram, mas ainda hoje aparecem as duas imagens, né? Cristo então se assenta para ensinar. Homens, é tão bonito aqui do que a gente ouve do nosso cancioneiro, né, popular, né? Naquela vez está sentado ele, estava naquela mesa, né, onde ele assentava, e a saudade dele está doendo em mim. A gente canta isso, né? A gente vê o cantinho do pai, né, o cantinho do avô, né? É um lugar de sabedoria, né, de ficar sentado ali, não precisa dizer muitas coisas, mas, enfim,
É para dizer, está vendo? A sabedoria que Deus dá a um pai ou um esposo para poder presidir uma família, né? De cuidar de uma família, né? Então Cristo faz isso, ele se assenta. E quando ele se assenta, ele ensina. E ensinar é consolar. Quando uma pessoa não sabe as coisas, ela se angustia. Vejam nós, né, às vezes ele está dormindo e ouve um barulho assim, a gente fica sem entender que barulho é esse, né? E normalmente a gente precisa racionalizar, né? Assim, que barulho, de onde veio, né? Aí de repente, já sei, eu deixei tal vasilha lá fora e o gato deve ter passado e caiu. Aí vai lá e certifica isso, né? Então, enquanto a gente não sabe, gera angústia. Mas quando a gente identifica e verifica, tá pronto. Por isso que é importante a gente ensinar. Quando a gente não ensina, fica muito difícil. As pessoas ficam angustiadas, não sabem o que fazer, né? Então, por isso que Jesus vai falar. E as bem-aventuranças, elas são exatamente isso. Cristo quer consolar, não só no sentido de, veja cá, vamos ficar tranquilos, mas porque está dando caminhos de sabedoria. Para que alguém que está assim desconsolado, triste, angustiado, não achar que isso é um sintoma de uma pessoa perdida. Ela pode pensar assim, não, eu estou desconsolado, estou meio assim, é porque eu sou bem-aventurado. Eu não me acomodo com as realidades deste mundo. As bem-aventuranças se trata de ser feliz aqui e depois. Está no centro dos desejos humanos porque todos nós queremos ver felizes. Todo mundo quer ser feliz. Todos. E todos nós queremos encontrar um lugar de paz. Por isso, então, que é um desejo natural humano, ser feliz. E ser feliz aqui e um dia ser feliz para sempre. Descansar no amor de Deus. São Mateus, então, recolhe para nós 9 bem-aventuranças e, nos seus paradoxos, vão ensinando coisas importantes para nós. Felizes os pobres em espírito. Isso aqui nos surpreende, né? Porque quando a gente está incomodado com alguém, a gente diz assim, esse é pobre em espírito. Para dizer que aquela pessoa é vazia, né? Não, isso é um pobre em espírito, né? Um cara que não vale nada, né? Mas Jesus pega isso e até nos assusta, né? Espera lá, eu vou ser pobre em espírito, né? Não estou entendendo, né? Aqui então, a pobreza, no final das contas, indica o nosso reconhecimento da riqueza de Deus. Deus é tudo, Deus é tudo. Aliás, para nós não é tão fácil considerar alguém que seja tudo, porque a gente quer ocupar um lugar importante, né? Quer ser algo para alguém, quer ser algo nesse mundo. E quando a gente diz que existe um que é tudo, então a gente está dando um passo de humildade, tornando-se pobre, né? Então, pobre é aquele que se apresenta diante de Deus com humildade, com humildade. Então é isso que é o sentido da pobreza, né? Aliás, até a gente já falou isso algumas vezes, não confundir pobreza de condição com pobreza como virtude. Pobreza de condição tem que ser odiado. Quando alguém não tem condições de ter uma casa, de se alimentar, de escolher os próprios investimentos, quando ela depende e está totalmente cerceada, isso significa que não é bom. As pessoas deveriam ter condições dignas de escolher as coisas na sua medida, é lógico, e ao mesmo tempo poder garantir o mínimo da vida, né? Ou viver bem. Então, por isso que a pobreza de condição deve ser odiada e exige de nós solidariedade, de cuidado, de ajudar e lutar pelos outros que não têm ou que têm menos que nós, né? Isso gera em nós sobriedade e austeridade. Sobriedade, saber usar as coisas de modo bom. E austeridade, né? Sem exageros, né? É interessante, né? São José Maria chegava a dizer que orientava, compre-se coisas boas para casa.
porque elas têm que ser bens duráveis, né. Então, às vezes, a gente abruptamente vai lá: "Ah, vamos comprar esse guarda-roupa aqui, tá baratinho, né". E aí, primeiro inverno, o próprio umidade faz o negócio amolecer, né. Você fala assim: "Caramba, né, mas vai você comprar um outro do mesmo valor e somado 2 ou 3 anos, você já teria comprado um sólido, né, que suporta tudo isso por mais tempo, né". Felizes os que padecem perseguição por causa da justiça. Tá aí uma coisa que ninguém aprecia, ser perseguido, né. Imagina, a gente isso aperreia a gente, né, toda hora, imagina, você não sabe de onde vem, o que está acontecendo, né. E aí Jesus vai dizer: "Feliz por causa da justiça, pelo fato de querer ser santo, pois deles é o reino dos céus". Veja o que é interessante, porque quando se fala da perseguição por causa do amor, porque eu quero ser santo. Então essa perseguição nos torna livres. Quando alguém nos ataca e a gente está fazendo bem e está agindo corretamente, a gente é livre. Já perceberam? Você, isso aqui não é verdade. Eu não vou nem me preocupar, pelo contrário, absurdo, eu vou seguir em frente. Então a perseguição que vem pelo fato de sermos retos nos leva a uma liberdade. Agora, a perseguição que surge de coisas que a gente fez que não correspondem ao amor de Deus, à moral, aí a gente fica sempre meio sem graça. E a gente começa a sofrer e mete-se em angústia. Bem-aventurados que choram, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. É interessante que os aventurados que choram, Deus vai consolar. Quem está com fome e sede de justiça, o Senhor vai saciar. É uma promessa interessante, né? Essas duas bem-aventuranças, quem apresenta-se para resolver é o próprio Deus. Então, interessante porque está na voz passiva, né? Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que estão com fome e sede de justiça, serão saciados. Então aqui, é o próprio Deus que vai estar ao lado, né. Sofrer e chorar pelas ofensas feitas a Deus e contra os outros. E isso na verdade, é quando eu percebo assim, o amor não é tão amado. Então a gente sofre por isso, né. E quando a gente vê pessoas que estão sofrendo, né, aí a gente se preocupa com elas e ficamos incomodados, choramos por elas, né. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, são aqueles que querem fazer a vontade de Deus. Eu quero muito fazer a vontade de Deus. Isto, atenção, porque fazer a vontade de Deus é ser santo. Então, é ter apetite, ter o gosto, vontade. Não se trata de ser santinho, nem beato, né? Mas eu quero ser santo, né? Então, santo mesmo, né? Não tem nenhum problema, tem muitos beatos na igreja, né? Eu citei a Chica, é uma beata, né? Mas a gente tem que dizer assim, eu quero é ser santo, isso sim. Então, os que querem tudo fazer a vontade de Deus, Deus há de saciar. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. A mansidão são aqueles que mantêm ânimos serenos, humildes e firme nas adversidades. Então, manso é a pessoa forte, é a pessoa que tem fortaleza, não se deixa guiar pelos outros. É muito comum, né, quando um menino, né, às vezes na catequese, vez ou outra, já comentei isso, né, você pergunta ao menino, quem é que manda em você, né? Eles são espertos, né? Normalmente dizem, meu pai e minha mãe, né? E a gente fala assim, é verdade, né? Às vezes eu pergunto, é verdade? É, não. Então quem manda em você? Ah, eu mesmo. Não, é não. Porque os seus colegas não mandam em você? Quando é para fazer coisa errada, você não topa? Quando é para fazer as traquinagens, quantas vezes o menino é surpreendido no meio da bagunça, né? Fala assim, por que que você estava ali? Ah, eu fui com os amigos, né? Então eles estão mandando em você. Não é seu pai, nem sua mãe, nem você mesmo, né? Você cedeu aos outros, né? Bom,
Já falamos assim com os meninos e meninas pequenos, mas há homens, nós, que muitas vezes entramos na onda dos outros, né? E a gente pergunta: quem governa a sua vida? Não somos nós. Às vezes é a sociedade, o consumismo, alguém, a influência má de alguém, a nossa capacidade de refletir. Então, eu não quero refletir por preguiça, porque eu não quero me meter em confusão, fico no meu canto. Então, você está sendo governado por alguém que não é Deus nem você mesmo, né? A mansidão, então, é a pessoa que se mantém em Deus. E a mansidão faz com que a pessoa tenha ânimo sereno, humilde e firme. E não se deixa guiar pela raiva e nem por abatimentos. Então, se a gente se abate muito, não é bom, não é bom. Lógico, porque há situações muito difíceis, desafiadoras, opressoras, que de fato podem nos querer derrubar. E que se a gente não tiver amigos, como disse o Eclesiástico hoje, né? Se não tivermos amigos, a gente vai junto, afunda mesmo. Então, a mansidão e a humildade vem porque eu também busco ajuda. Bem-aventurados os que têm misericórdia, porque alcançarão misericórdia. Sabem compreender os efeitos dos outros, perdoar, desculpar e ajudar. Então, isso aqui é ser misericordioso, né? É uma observação, é bom recordar, né? E daqui a pouco nós estamos aí na quaresma. E uma coisa que a gente tem que distinguir sempre: uma coisa é defeito, outra coisa é erro, outra coisa é pecado. O que é um erro? Alguma coisa que a gente supunha estar fazendo certo e na hora a pessoa percebeu que não, eu acabei errando mesmo, né? E pronto, a pessoa tem que dizer: foi um erro, né? Eu devia ter deixado esse celular aqui, deixei na ponta e ele caiu. Erro. Não tinha intenção disso, é um erro. Agora, pecado é uma ofensa contra Deus e eh, contra o próximo. Mas às vezes a gente confunde as duas coisas. Tornamos pecados e erros. Padre, eu errei, coloquei chifre na minha mulher. Isso não é erro. Você queria, você ofendeu a Deus, ofendeu o próximo e meteu o chifre. Isso não é erro não, isso é pecado mesmo. E tem hora que é o contrário, né. "Padre, eu cometi um pecado grave", que foi? Atropelei uma formiga. Tem gente que fica nisso, né, um sentimentalismo, né. "Nossa, o cachorro lá de casa morreu sem ter todos os tratamentos possíveis da veterinária", né. Meu Deus do céu, né. Então tá confundindo é tudo, né. Então, não tornar erros pecados, nem pecados em erros, né. E o que é o defeito? É aquilo que incomoda os outros. A gente não sabemos os nossos defeitos. É os outros que dizem, né. Quem tem esposa, às vezes, ouve: "Você sabe que isso me irrita?" Você pode saber que é um defeito. E exige humildade, né. Fala assim: "Poxa, como que eu vou mudar isso, né?" Então os defeitos dos outros vêm, percebem, se incomodam, alguns até suportam, né, e por amizade e amor a nós. Tem hora que eles falam: "Ó, tá demais, né, vamos dar um jeito nisso, né". Então, isso também, né, ouvir o que os outros dizem e ter humildade, né. Assim: "Olha, poxa, deixa eu corrigir isso, né, é um defeito, tá incomodando os outros, chateia", né. Enfim. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Não somente no final, mas ao longo da vida. O que é ter pureza de coração? É a pessoa que tem otimismo, é só isso. Não tem a ver com castidade, tem a ver, lógico, mas tem pessoas que só reduzem a pureza à castidade. Então você, sou casto, não faço nada, sou casado, nem oro para as outras, etc. Pronto. Isso é um aspecto da pureza, mas a pureza mesma é aquele otimismo. Quando a gente olha para a pessoa, para o mundo e fala assim: a gente pode mudar isso, né? Então a pessoa que mantém esperança, otimismo, são pessoas puras de coração. Ele não é ingênuo, ele sabe que tem maldade,
sabe que vão aprontar com ele. Jesus, um de vós há de me trair. Mas Jesus, quando, quando Judas chegou perto dele e o beijou, o que isso Jesus disse a Judas? Amigo, é com beijo que você me trai? Se fôssemos nós, a gente ia descascar o sujeito, né? Se eu sou filho da mãe, é você, nem acredito, né? Você comeu lá em casa, comeu das minhas coisas. E você, olha, se eu pudesse dar um soco aqui agora, a gente ia ficar revoltado, né? Jesus é puro e diz, meu amigo. Aí ficou mais dolorido, né? Eh, Todos nós mais velhos acho que já passamos por essa experiência, né? A gente esperava que a mãe ou o pai ia aportar a gente no chinelo. E de repente ela simplesmente parou, ou o pai parou e retirou-se. Dói muito, né? Foi o que Jesus fez com Judas. Meu amigo, é com um beijo que você me trai. E quando Pedro cortou a orelha dele, do mal, quando Jesus foi lá, devolveu. Isso é ser puro. Bem-aventurados que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. É, temos que ter cuidado porque pacifismo é uma coisa, belicoso é outra. Por quê? A gente precisa ter reações justas e proféticas, porque nós somos profetas. Então, se a gente está sempre querendo deixar as coisas em ordem e aonde tiver pecado, a gente, vamos esperar, vamos colocar uns panos frios nessa situação, depois se resolve. Nós estamos contradizendo o nosso batismo. Nós somos profetas. O profeta denuncia o mal, fala, e tem hora que a gente tem que ser firme, né? Jesus pegou lá o chicote e saiu da casa. Estão tornando a casa do meu pai um lugar de comércio, né? Mas, ao mesmo tempo, o que é ter paz? É saber dar paz aos outros. E a paz é dar segurança, é acolher, é demonstrar amizade. Então, isso é ser pessoa de paz. Dominar-se e levar serenidade aos outros. Então, é preciso que a gente desenvolva isso sem perder o que a gente chama de profetismo. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentirem, disserem todo mal contra vós por causa de mim. Feliz você vai ser se for sofrer como Cristo. Dos florilégios de São Francisco, né? Tem aquela fala, florilégios é porque são as histórias que se contam, né? E que não tem tanta segurança se são verdadeiras, né? Mas entre os florilégios tem a história lá um dos irmãos perguntou, irmão Francisco, o que é a verdadeira alegria, né? Aí São Francisco explicou, né? A verdadeira alegria, imagine vocês um frade dos nossos, caminhando no dia frio, neve, o dia já se pondo, né? Chegar numa casa nossa, né? E bater na porta, né? Bater na porta e uma voz lá de dentro dizer assim, olha, já fechamos, mas não tem como a gente eu repousar aí, entrar. Eu disse, não, 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 não. Segue um pouquinho para frente, que vocês vão encontrar os beneditinos, chega lá, que eles vão te acolher. Aí São Francisco disse, essa é a verdadeira alegria. Aquele frade saiu pulando, cantando, porque Deus deu a ele a oportunidade de participar dos sofrimentos de Cristo, né? E segundo conta, por isso que é florilégio, que isso teria acontecido com São Francisco de Assis, né? Ele foi na própria casa dele, bateu na porta e os irmãos disseram, olha, aqui não te cabe não. Eles não sabiam que era um Francisco, né? Vai até os beneditinos, né? Que era outra casa adiante, né? Repito para concluir, ser feliz é ser de Cristo, é ser de Cristo. E a gente percebe que quando a gente está amando, não existe tempo ruim, né, assim, eu estou aqui diante de uma boa turma que já é casada, né, e muitos já passaram por isso, né, ficar sentado na beira do meio-fio, conversando com a namorada ou de pé na porta da casa de braço cruzado, e a hora passando, né, tem hora que até a mãe da moça ou do próprio rapaz diz assim, olha, vocês já estão aí um tempão, sai desse sereno, né,
sai desse chão duro, né? O sujeito nem percebe, né? Porque o amor torna o sujeito forte, né? Ele até esquece que o chão é ruim, que está fazendo frio demais, e nem adoece. Já perceberam isso? O sujeito ficou no sereno, caindo na cabeça dele. Aí depois chega em casa todo frião, ele chega todo feliz e a mãe: "Que aconteceu?". "Não, eu estava conversando com fulana, né, mas nesse frio todo você não está nem de blusa, você vai ficar gripado". No outro dia o cara tá bom e pronto para ir de novo ver a moça, né. Isso é a beleza, né, de encontrar o amor de Deus, né. Que bom se a gente encontrasse, e vocês que são casados, né, encontraram nas suas mulheres um jeito de amar Cristo, né, e de entender a fortaleza que vem do amor, né. Por isso deem graças a Deus. Maria é a causa de nossa alegria. Papa Bento XVI diz assim: Maria é chamada a causa da nossa alegria porque nos deu Jesus. Ela nos introduz naquela alegria que ninguém pode tirar. Que é ser alegre? Encontrar Jesus e levar Jesus. Tanto é que quando ela encontrou Santa Isabel, Santa Isabel se alegrou. E quando depois que Santa Isabel se alegrou com ela, o que Maria disse? A minha alma engrandece o Senhor, porque olhou para a humildade de sua serva. Peçamos então Nossa Senhora. Nós temos que ser sal da terra e luz do mundo e causa de alegria. Onde quer que cheguemos, as pessoas possam dizer: até que enfim você chegou. Que bom que você está aqui. Ser causa de alegria, né? Então, com os amigos, os pais que aqui estão presentes, quando chegar em casa, abrir a porta, né? O menino, a menina chegar, papai, mamãe, isso é causa de alegria, né? Mesmo cansados, sejam causa de alegria.